hoje teve uma entrevista coletiva, uma reunião interministerial, na verdade, para falar sobre a violência nas escolas, pessoal. O Ministério da Justiça, inclusive, informou que nos últimos 10 dias as autoridades que estão relacionadas à segurança, tanto estaduais quanto federais, investigam 1.294 ameaças de ataques a escolas brasileiras, o que resultou em 225 prisões de maiores de idade ou apreensões de menores de idade também. O ministro Alexandre de Moraes participou desse encontro, dessa reunião interministerial, e falou do modus operandi, né, que está sendo usado nas escolas, que é idêntico ao que foi usado contra as urnas eletrônicas também. E também no ataque que aconteceu do dia 8 de janeiro. Vamos ver esse trecho da fala de Alexandre de Moraes. Eu aqui acho que posso dar uma contribuição em relação ao grande perigo que também afeta, mais do que só as escolas, o local físico das escolas, mas as crianças e os adolescentes, que é a desinformação. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas, é exatamente idêntico o modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença, é exatamente idêntico. Alexandre de Moraes também disse que as redes sociais ainda se sentem terra de ninguém. Vamos ver esse outro trecho da fala de Alexandre de Moraes. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso. Venho conversando muito com o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Se não houver uma autorregulação e uma regulamentação com determinados estándares, determinados modelos a serem seguidos, nós vamos ver a continuidade dessa instrumentalização. Graeb, só para a gente amarrar esse assunto agora, quero te ouvir. Eu acho uma lástima que esse assunto, o assunto dos ataques às escolas, seja misturado com o assunto do 8 de janeiro. O objetivo é, enfim, atacar as redes sociais, ferir a liberdade de expressão, de certa maneira, né, cercear a liberdade de expressão, ou vigiar a nossa liberdade de expressão. Eu já disse algumas vezes aqui, não vamos transformar as redes sociais no bode expiatório dessa história dos ataques às escolas. E o próprio encontro aí do governo com governadores, governo federal com governadores de estados, né, mostrou que a questão vai muito além de redes sociais. Tanto que eles estão distribuindo um manual com orientações para os educadores, para os diretores de escola, para os professores, para como identificar os comportamentos que são problemáticos, que podem indicar, né, que algum aluno, alguma criança está desenvolvendo, né, uma raiva, um comportamento que pode levar a uma tragédia dessas, né? Vai muito além. Não podemos fechar o foco nas redes sociais para lidar com este problema da segurança das escolas. E usar essa história para cercear as redes é oportunismo. E mais ainda quando você mistura duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Certo? Os eventos do dia 8 e a violência que decorre, às vezes, até mesmo de problemas psíquicos dos jovens. É um fato isso. Né? Não dá para se pôr tudo no mesmo pacote. Então, eu achei ruim essa participação do Alexandre de Moraes nessa discussão.
porque botam um foco exclusivo na questão das redes, e essa questão da segurança não pode ser, nas escolas, não pode ser abordada só sob esse prisma. Não pode. Senão vai acontecer de novo. A gente vai continuar vendo isso acontecer. Se for só vigiar a rede social e começar a prender adulto, foi um monte de gente adulta que foi presa, inclusive, nesses 1.200 casos aí que o ministro mencionou, né? Wilson, quer dar uma arrematada nesse assunto? Não, só para fechar rapidinho, existe um princípio do direito norte-americano que fala o seguinte, né? Hard cases make bad law, né? Quer dizer, casos complicados, difíceis ou situações difíceis criam legislações ruins. Me parece que o governo federal tem aproveitado essa questão dos ataques do 8 de janeiro e agora essas questões das escolas para fechar um cerco em relação às redes sociais que vai beneficiar o próprio PT. Então, isso que eu acho que como o Greg falou, isso é muito perigoso, porque parece que o governo está aproveitando todo esse caldeirão de fatos, né? Tem aproveitado essa sucessão de notícias ruins para criar uma legislação específica que vai mirar justamente as redes sociais, que o PT, sabe, a gente sabe que historicamente o PT tem problemas com redes sociais, o PT não utilizou bem as redes sociais, e foi graças às redes sociais que o PT... enfim, foi justamente por causa das redes sociais que o PT perdeu o poder em 2016 e o Haddad não foi eleito em 2018. Né? Então, assim, tem uma ala ali do PT que tem uma visão muito particular sobre as redes sociais. E aí, precisamos separar as duas coisas, né? Uma coisa é o mau uso das redes sociais, que nós sabemos que existe, né? O que tem gente maluca que fala groselha em rede social não tá escrito, né? Mas a gente também tem que separar, né? O que de fato é ação de rede social, o que é uma ação coordenada ou o que é uma ação política. E quando você mistura esses vários fatores para apertar um cerco, você vai ter duas consequências. Primeiro, você pode ao cabo não conseguir os efeitos que você espera, quer dizer, então você não necessariamente pode prevenir ataques em escolas ou que uma turba de malucos se reúnem na frente do quartel-general, né? E segundo, você pode criar todo um cenário que inviabiliza a liberdade das redes sociais, né? Esse é um tema, gente, muito complexo, é um tema que nem os Estados Unidos conseguiram achar uma solução. Então, é muita pretensão também, né? A gente ter talvez um ministro da Justiça ou um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro tentando imaginar que vão achar uma solução para um problema desse nível de complexidade. E assim, porque é um problema tão complexo, gente, que perpassa não só pelo controle de redes, mas pela educação de cada um de nós, entendeu? Então, assim, sem educação você não consegue fazer o básico, que é separar, por exemplo, que é esquerda, direita, que é meio, ou você fica aí por aí andando, imaginando que ainda tem um muro de Berlim erguido lá na Alemanha, separando comunistas e capitalistas.